Eu sou a Sônia Del Monteiro, do canal SDM, e hoje eu trago-vos um novo tema de vídeo, que é o testemunho sobre a minha experiência com miomas. Dizer que eu não vou contar detalhes da minha história com miomas, mas eu vou contar aquilo que é mais importante e o objetivo de eu estar a fazer este vídeo. Eu descobri que tinha miomas em 2013, antes de conhecer o meu marido. E pronto, o médico na altura disse-me, olha, faz já filhos, enquanto as miomas são pequenas e tal, e aí vais ter os teus filhos já, então preocupa-te já a fazer filhos. Eu na altura não tinha namorado, então eu não podia fazer filhos, né? Fazer com qualquer pessoa, então deixei estar. Então aí eu conheci meu marido, depois de um tempo eu engravido, primeira vez. No segundo mês eu comecei a ter tantos sintomas de aborto e abortei. Pronto, tive um aborto espontâneo. Nesse aborto espontâneo também ocorreram algumas situações que eu não vou contar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas então daí começou o meu inferno com as miomas. Pessoas apareceram para fazer os tratamentos tradicionais, com ervas, essas coisas todas. E eu nunca concordei muito com essas coisas de fazer tratamentos tradicionais, essas coisas, né? Mas prontos, eu tentei fazer com aconselhamentos e tal dos meus parentes mais chegados. Eu fui fazer, não fiz um mês a fazer. Quando eu fui fazer a ecografia, a pensar que estava tratada, apareceram mais nódulos. Então, a partir daí, eu desisti mesmo, não queria mais dar continuidade no tratamento. Então, foi quando eu decidi mesmo seguir para um hospital. Eu fui para Portugal, fizeram ecografia lá em Portugal, não é? São outras histórias que eu podia contar, mas o vídeo fica muito longo, então eu vou resumindo. Eu fui para Portugal, lá em Portugal fiz alguns testes e o doutor no final disse que, olha, não podiam operar as miomas porque elas estavam localizadas em áreas comprometedoras para mim, que se tirassem eu poderia ficar sem poder fazer filhos. Então, fiquei chocada, claro, voltei para cá, para Angola, sem praticamente muitas chances, né? Aliás, antes de voltar, ele aconselhou-me a fazer, né? Tentar de novo, para ver. Então, eu voltei para cá e segui o exemplo dele, né? O conselho, aliás, segui o conselho dele e engravidei. A gravidez ia bem, tudo muito bem. Depois de uns 3 meses, começaram de novo as ameaças de aborto, terríveis, noites sem dormir, sangramento. Eu até posso fazer um vídeo a contar essas etapas assim detalhadamente. E infelizmente, com quase 5 meses de gestação, eu fui perder a minha filha, né? A minha filha, digo porque o bebê, o feto, né? Quando saiu, eu pude ver que era uma menina, não estava formada totalmente, mas aquilo que saiu eu pude ver e era uma menina, não é? Já completa, faltava, claro, o desenvolvimento. 5 meses já estava ali o ser humano, né? E entretanto, eu perdi a minha filhinha. Nisso houve outras complicações, até eu sair do hospital, houve ali uma série de episódios no hospital que um dia se calhar eu faço um outro vídeo a falar do que eu passei, tanto no primeiro aborto como neste segundo, as experiências que eu vivi. Eu perdi a minha filhinha, então depois disso, pronto, eu decidi que eu vou retirar porque o meu sonho, o meu objetivo é de ser mãe. Então, se há possibilidade, se os médicos não dizem que eu nunca mais poderei ter filhos, então eu vou lutar para poder ter. Nunca desisti, sempre acreditei que aquilo era, se calhar, um pecado que eu estava a pagar, algum mal que eu fiz no passado. Então, eu aceitei dessa maneira, uma maneira espiritual. Eu aceitei que eu deveria, se calhar, pagar algum pecado, algum mal
e foi muito mais fácil para mim, sabe? Foi muito mais fácil aceitar dessa maneira. Então daí, e pronto, decidi então operar. Nisso eu viajei mais uma vez, fui para a Namíbia fazer uma operação, porque tinha me indicado um médico muito bom lá, que já tinha feito alguns, né, trabalhos com sucesso, pessoas engravidaram, então eu fui para lá procurar um médico. Dr. Farai, um grande doutor por acaso, muito simpático, eu fui para lá e ele viu, fez a ecografia, os exames, e disse que sim, que era possível operar e que apesar das minhas mães estarem localizadas em áreas, né, intramural e possível operar. Tinha um procedimento que muito se fala, que é para secar os nódulos, mas eu não creio muito, né, não dá 100% de 100%, tá? Não é. Secar e nunca mais aparecer, não é bem assim. Então, mas eu queria fazer esse procedimento, ele aconselhou-me a retirar mesmo os nódulos. E então pronto, nós marcamos, agendamos. Esse barulho horrível que está-se a fazer aí, eu já explico o que é que se passa. Entretanto, nós agendamos a operação. Então, depois de um tempo voltamos para Angola, organizamos as condições todas para ir para a Namíbia fazer a operação. Vocês não acreditam? Deus fez tudo, mas tudo da forma dele, da maneira dele. Nós planeamos, mas quem fez as coisas foi Deus. No dia em que nós tínhamos que ir para a Namíbia, nós estávamos à espera de um carregamento do cartão Visa do banco, só que o banco, no dia, quer dizer, no último dia mesmo, né, íamos no dia seguinte, eles deram-nos garantia que haviam de carregar o cartão crédito, mas não conseguiram carregar. Nós já tínhamos os bilhetes pagos, gastamos 120 na altura, 1.000 kwanzas, 120.000 kwanzas, compramos 2 bilhetes para mim e para o meu marido, para irmos então fazer o procedimento. Não conseguimos o dinheiro e ficamos naquela, meu Deus, como é que vamos fazer agora? Perdemos dinheiro, aliás, fomos para lá e não temos dinheiro nenhum, como é que fizemos então? Então pronto, eu liguei para minha mãe a contar a situação que estávamos a passar e tal. E a minha mãe disse, olha, eu já te contei a história de uma menina que fez a operação no Congo Democrático, correu muito bem. Depois tem também um jovem, né, que é sobrinho de uma tia minha, né, uma senhora que é casada com meu tio, né, minha tia Mônica, que tem um irmão que também tinha feito a operação neste cirurgião da DRC. Congo, né? República Democrática do Congo. E eu, Congo, sítio que eu nunca nem pensei passear ou visitar, por causa do historial que nós já temos da DRC. Vou lá operar. Eu fiquei nem pensar. Mas naquele dia, eu e meu marido ficamos, não temos mais hipótese, tem de ser. Veio, na altura eu estava com muito jejum, fazia muitas orações, né, por causa da minha situação. Aconteceram tantas coisas que pronto, eu e decidimos, então vamos para o DRC. Se é para ser, então será. Conseguimos, né? Eles não carregaram dinheiro, mas nós tínhamos o dinheiro no banco. Tiramos o dinheiro, trocamos em dólar, fomos para a Embaixada do Congo, fizemos os vistos no passaporte e, olha, no dia seguinte pagamos também um visto para minha mãe. Em seguida, fomos de Cabinda, DRC. Foi uma aventura, uma viagem que eu nunca nem pensei em fazer. Aconteceu. Lá nós fomos para o DRC, chegamos lá no Boma, uma das províncias lá do DRC. Fomos muito bem atendidos, não é? O médico olhou para nós e tinha uma coisa assim supersticiosa, que é o que dizem que o médico lá, o médico que nos atendeu, não é? O cirurgião, que é o doutor-geral do hospital, que é um hospital católico, né? Da Igreja Católica. Ele olha para a pessoa e consegue ver se tu estás a ser, sei lá, tem alguma maldade em volta da tua doença, essas coisas. Então, eu fui nisso, ok, se ele também é de Deus, então eu estou na mão dele também. Na mão de Deus, depois na mão dele. Porque ele é de Deus, né? Só por isso. Então, pronto, eu fui, né? Ele viu, olhou para mim e tal, conversamos, né? Ele falou o preço de tudo, discutimos ali.
não tínhamos o dinheiro suficiente, ele conseguiu baixar ainda, porque lá é tudo em dólar para estrangeiros, né? Baixou um bocadinho não, baixou um bocadão, porque eram 6 mil dólares que a gente tinha que pagar e olha, ficaram em 2.500 dólares, acreditem, com tudo pago, estadia e tal. Médico super, ele entendeu perfeitamente, foi uma aventura e tanto. Então daí ele mostrou-nos o quarto e disse, olha, amanhã mesmo vamos fazer a ecografia hoje e amanhã mesmo operamos. E eu, sério? Assim? Sim, assim. Vamos fazer a ecografia. Vamos fazer a ecografia. Ele conseguiu ver 5 nódulos e ele disse, olha, eu vejo aqui 5 grandes, 2 grandes ou 3 grandes e alguns assim mais ou menos. Mas nós vamos tirar isso tudo amanhã. E eu, mas em Portugal disseram que não se podia tirar porque estava localizado em zonas perigosas. E ele assim para mim, nós vamos tirar. Nós aqui nada falha conosco, vamos tirar. Então pronto, daí eu não tinha medo nenhum, estava super à vontade com ele, apesar de ser um sítio assim meio pacato, né, em comparação aos nossos hospitais em Luanda e tal. Mas pronto, eu fui, fiz os exames todos que ele pediu para fazer e no dia seguinte ele mesmo foi lá na nossa porta do quarto em que estávamos hospedados, eu, meu marido e a minha mãe. E bateu a porta e pediu que eu saísse, que era a hora. Uma enfermeira que foi, né, me preparar para fazer a cirurgia e tal, aquela limpeza que eles fazem e tal, corta pelo, isso e aquilo, que nós todos já sabemos bem o que é. Para quem já passou por uma cirurgia, né? Ela fez essa limpeza toda, deu-me ali uma coisa para pôr ali no ânus e tal. Esses detalhes não vale a pena contar, né? Porque pronto, nós já sabemos como é que funciona, né? Pronto, prepararam-me, né, para a sala de cirurgia. Lá eu fui, pronto, aconteceu que deram uma anestesia localizada e olha, que foi um tédio, vou-vos contar. No momento eu quase que ia morrendo porque eu sentia a limparem a zona ali que iam cortar, eu senti tipo que se continuar sem anestesia geral eu morro, porque eu estou a sentir até a puxar meus pelos. E aí, então, pronto, o médico viu que eu estava em pânico já, eu também estava em pânico, eu dizia que eu estava a sentir dor, não vale a pena eu sentir dor. E nisso eu dizia que estava a sentir dor, afinal já tinham me injetado ali uma anestesia geral, e eu aí, de certeza que estava meio, gente, dói, pronto. Fui, apaguei, literalmente apagada. E pronto, lá fizeram a cirurgia, retiraram-me estes nódulos que vocês conseguem ver aqui. Eram esses tantos, né? Eram. Esta sou eu a dormir, né? No momento da cirurgia, minha mãe lá atrás, totalmente destruída, e ver a filha desmaiada. É verdade. É duro. Uma coisa da cirurgia, seja qual for a cirurgia, horrível, horrível, horrível é a recuperação dela. A recuperação da cirurgia é horrível. Eu acho que a parte mais difícil de uma cirurgia é a recuperação. Foi horrível, foram 8 dias, né? Assim, digamos, 8 dias intensos de dor, muita dor. Foram coisas horríveis que eu senti até começar a sentir um pouco mais de alívio. A recuperação da cirurgia é horrível, é horrível. Eu não sei quem é que já fez uma cirurgia e achou que a recuperação fosse na boa, assim, zen. Não há ninguém, não há. Se alguém me disser que a recuperação foi mil maravilha, está a mentir. Está de certeza a mentir. Eu passei muito mal, muito mal, muito mal na recuperação dessa cirurgia, até porque a cirurgia foi mesmo invasiva, não é? E retirada né? Tiraram o útero para fora para retirar os nódulos, depois colocar no lugar e que foi horrível. Eram dores intensas. Pronto, eu fiquei lá 11 dias, não é? 10 dias, pronto, eram para ficar 11 dias, pronto, ficamos 10 dias e no 11º dia nós pegamos então para voltar para casa. Eu voltei, não é? Voltamos para cá tudo na boa, graças a Deus correu tudo bem. Fiquei com 8 meses e com, digamos, 7 ou 8 meses de recuperação eu voltei a engravidar. E para surpresa de todos, acontece-me que foi diagnosticado que eu estava com uma gravidez anembrionada, né? Ovo cego, não.
Esta gravidez consiste em quê? A gravidez está aí, não é? O saco gestacional está ali, as coisas todas estão ali, menos o feto, menos o embrião. Então é uma gravidez que, quer dizer, já é um aborto, não é? Praticamente. Então eu fui fazendo a primeira ecografia, fiz a segunda, a terceira, viram que não havia desenvolvimento, então tinha que fazer uma curetagem. Só que eu já tinha uma operação anterior, não é? E era praticamente recente, né? E eu estava muito apavorada com isso, mas uma gravidez assim, o que é isso? Meu Deus, é terceira. Então, a minha médica aqui, que é uma experiência também horrível, que um dia, se calhar, eu vou contar, quando tiver a coragem, né, de contar essa história, eu vou contar. É uma experiência também que eu vivi horrível nessa fase. Essa médica, ela me disse, olha, tens de fazer uma ecografia, tens de fazer uma curetagem mesmo para tirar isso tudo que está aí dentro, que é lixo, que não há bebê nenhum aí e tal. Mas eu estava muito apavorada, que pronto, a minha mãe depois entrou em contato com o médico cirurgião que me operou, lá do Congo, e ele disse, olha, se tiverem que fazer a curetagem, tem que fazer com muito cuidado, porque estão ainda os órgãos ali ainda muito sensíveis, pode prejudicar. Então, diz a médica que se tiver que fazer, tem que fazer mesmo com bastante cuidado. E a minha mãe, por nada, queria que eu fizesse a curetagem, mas eu insisti. Pronto, daí veio uma série de histórias, né? Que se eu contar o vídeo fica ainda mais longo. Eu vou tentar fazer um dia um vídeo só para falar no assunto. Então, pronto, nisso eu fui à maternidade, onde a minha médica trabalhava. Aconteceu também um episódio que eu convém contar. Aconteceu aí também um outro episódio, não é? Mas eu vou contar fazer um outro vídeo para contar detalhadamente o que aconteceu, na verdade. Então, depois disso, eu não fiz a curetagem, porque o meu médico cirurgião que me operou, ele preferiu que não fizesse, não é? Que esperasse mesmo um tempo que aquilo saía por si. E depois de uma semana, é o que aconteceu mesmo. Saiu, uma semana não, alguns dias depois, saiu tudo espontaneamente. E depois eu fui fazer a ecografia e estava tudo ok, estava tudo bem. Não viram nenhuma mioma que pudesse interromper alguma possível nova gravidez e tudo mais. Então eu esperei mais um tempinho e eu fui fazendo consultas, não é? Criei uma rotina para ver como é que aquilo estava, né? Se estava tudo bem, se apareceu mais um nódulo novo ou não e tudo. E por surpresa minha, não é? Nessas consultas, pimba, engravido. Ai, eu fiquei mesmo um bocadinho assustada, mas estava feliz. Então, a partir Tanto eu descobri, porque já estava toda ansiosa, então descobri já com semanas de gravidez. Então, a doutora olhou, pronto, agora tá, né? Não era para estar ainda, mas já tá, então vamos ir com tratamento, né? Com acompanhamento. Então, ela começou a acompanhar, a minha doutora Eliane, uma fofa. Ela acompanhou muito bem. Olha, eu nesta gravidez, eu não tive nenhum sintoma. Os dois médicos, tanto essa minha doutora nova que me acompanhou e o meu cirurgião disseram que, olha, essa gravidez anembrionada é uma gravidez, né? Pronto, não deixa de ser um aborto, que não é nada agradável, mas foi bom acontecer para ver mesmo que as coisas estavam bem, né? Num lado foi bom acontecer, entre aspas. Para mim, enfim, nem digo mais nada. Então, ela tratou, né? Começou a acompanhar. Não tive nenhum sintoma. Tive de estar de baixa, obviamente. Não podia fazer trabalhos muito longos e tudo mais. Muito pesados, né? Então, fiquei em casa mesmo de resguardo durante a gravidez toda. Do primeiro mês até eu ter o bebê. Até os 3 meses também. Graças a Deus. Eu tive um filho. Não é? Fiz um sacrifício, não trabalhei, fiquei em casa de junta médica, de baixa médica e tive o meu bebê, o meu dado filho, lindo, maravilhoso, que eu amo muito meu bebê. Foi uma emoção muito grande sentir que, pronto, eu consegui
Depois é outra emoção de ser mãe pela primeira vez. Minha mãe chorou, minhas irmãs foram lá me ver no hospital, na clínica, choraram junto. Foi uma emoção muito grande, todo mundo ficou muito contente, muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ter vencido essa batalha e por ser, não é, a mãe. Uma história muito difícil de contar, né? Contando assim parece simples, mas foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Sei que eu não conto mais a chorar, já não conto mais com tristeza, porque Deus já me deu aquilo que eu lutei para ter. Então eu só cuido deles. São eles que estão aí a fazer esse barulho todo aí fora, se vocês conseguem ouvir. Então, fui muito feliz, fiquei muito feliz. Eu já pude arrumar o quarto do meu bebê, porque eu tenho um quarto aqui onde eu estou, o quarto deles. Eu tinha este quarto só de arrumes, assim, de bagunça. E eu disse, eu só vou decorar este quarto, arrumar este quarto como deve ser, quando eu tiver meu primeiro bebê. E foi o que aconteceu. E eu fiquei muito feliz. Decorei o quarto deles, dele, né, nesse caso. Isso foi em 2018 que nasceu meu bebê. E fomos andando, cuidei muito bem, cuido até hoje, né, com muito amor e carinho. E em 2020 nasce a minha princesa. A minha princesa, né, porque eu sou mãe de casal, graças a Deus. Deus me deu um casal mesmo. Eu nasci a minha princesa. A gravidez também foi super tranquila, não precisei fazer nenhuma cirurgia. Tive ela sem ameaças nenhumas de aborto, sem nada. Tive que ficar assim em casa, não é? Depois veio a pandemia também, que ajudou bastante, mas pronto. Em 2020, tive a minha filha, graças a Deus, muito saudável, muito bem. Foi também uma outra experiência que vivi, né? Que eu vou fazer um vídeo a falar sobre, talvez, da minha filha, onde eu tive uma péssima experiência, foi com a anestesia geral. Eu vou contar também num outro vídeo sobre a experiência da anestesia geral que eu já tive, né? Já apanhei. Mas eu fiquei muito feliz. Hoje eu sou mãe de casal. Isso tudo para dizer o quê? Para chamar a atenção a minhas manas angolanas e não só. Porque, segundo os estudos, as miomas são mais, portanto, são mais as mulheres negras que têm, são mais as mulheres negras, não é? Da raça negra que têm mioma. Não é que sejam só elas, mas a maior parte das mulheres que têm miomas, já foi estudado, não sei aonde, mas pronto, é o que se diz por aí, é o que se lê, é mais propenso às miomas para mulheres negras. Então, eu vou chamar a atenção aqui às minhas manas africanas, não é? Principalmente as do Palop. Vocês descobriram miomas, não conseguem ter filhos por causa das miomas. Minhas manas, não vão para as senhoras que fazem chás, que fazem massagens, que dizem que seca a mioma, que isso e aquilo. Eu não aconselho. Por passar por essa experiência, eu não aconselho. Eu contei a minha história aqui muito resumidamente, mas eu contei mesmo para pedir a vocês, manas, que se tiverem a passar a mesma situação que eu passei, com a história que eu contei, vão para os médicos, façam a cirurgia para a remoção das miomas. Miomatomia é este o nome técnico, né? Então, façam, eu aconselho. Mais vale que corra, pronto, cada cirurgia é uma cirurgia, né? Cada pessoa tem a sua sorte de correr tudo bem ou não. Então, escolham os médicos que têm assim um historial de muito sucesso. Muitas pessoas já passaram por ele, tiveram sucesso. Médicos bons, médicos com bons historiais, que vos passe segurança, tá? Porque isso é muito importante também, que vocês se sintam seguras para entregarem-se a um médico, né, que vá vos fazer a operação. Mas eu aconselho muito seguramente que vão fazer mesmo uma cirurgia, remover essas miomas para poderem fazer os vossos filhos seguros. Porque muitas pessoas já adoeceram, já morreram mesmo por causa desses tratamentos herbanários e coisas que não ajudam muito no nosso organismo. Então, o conselho que eu dou, e para também limitar o tempo de espera, porque nós às vezes queremos ter filhos daqui a 2, 3 anos, vamos tomar essas coisas, ainda vão acrescentar mais anos ali em frente,
que demora muito, que é muito mais lento. Então você vai fazer a sua operação, remove tudo e pronto, você está pronta para ter os seus filhos. É melhor assim. Com a medicina a cada dia avança, vem novas técnicas, tecnologias, então vamos mesmo para os médicos, eles estão aí para isso, eles foram abençoados para isso. Então, minhas manas, é o conselho que eu vos trago também. Essa é a minha história resumida, muito resumida, com as miomas. Dizer também que infelizmente elas não desaparecem. Quando nós já somos diagnosticadas com miomas é para sempre, é para sempre. Temos que ir sempre aos médicos, fazer sempre ecografias, ir sempre ao ginecologista, não é? Porque eles vão estar sempre aí. E para não ser surpresa, engravidar e depois, pumba, elas estão ali, depois é aquele sofrimento. Então a pessoa vai já se precavendo antes de engravidar, que é muito melhor. Eu estou aqui aberta para perguntas e respostas que eu vou dar, obviamente. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, é só escrever aí nos comentários. E se gostam de vídeos assim, explicativos, e qualquer um outro que vocês queiram recomendar, eu vou ler e vou fazer com muito gosto. Mas o conselho que eu vos dou é nunca desistam. Deus existe, Deus é muito bom. E eu vi isso na minha história. Ele fez maravilhas na minha história. Eu outro dia vou contar, porque eu fiz algumas coisas, propósitos com Deus para ter os meus filhos que eu tenho que cumprir. Um dia eu vos conto bem. Não vai ser nesse vídeo, vai ser num outro, que eu vos conto o que eu fiz, não é? Durante a gravidez, os propósitos que eu fiz, né? Coisas mesmo comigo e Deus. Então, só dizer que Deus existe, nunca desistam dos vossos sonhos, vão à luta, não desistam. Mesmo que vocês acharem que é o ponto final, não desistam, porque é isso que eu aprendi nesta caminhada para ter os meus filhos. Hoje eu tenho os meus bebês, esses lindos, maravilhosos, lindos, que estão aí, coisas fofas da minha vida. Oh. Presente que Deus me deu, dão muita alegria, então aí ó, fazer muito barulho. Então é isso, eu sempre quis a minha casa movimentada, com barulho, às vezes irrita, dá aquela vontade de dar. Mas tem que lembrar sempre o que você passou antes de os ter, porque eles não pediram para nascer, você é que procurou-lhes. Então, mamães, força, muita coragem. Se querem algum conselho, estou aqui para dar, afinal eu já passei por experiência, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Olha, desejo tudo de bom para vocês, que os vossos sonhos sejam todos realizados, para vocês que querem ter bebês e que sofrem com as miomas. Olha, perseverança, acreditem em Deus e vão à luta, tá? Confiem, os médicos estão aí para isso. Beijão, minhas queridas, e os meus queridos também, que possam passar esse testemunho das suas mulheres, não é? Beijinhos grandes e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!